Meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde faremos a leitura dos versos 19 a 24. E convido os irmãos a ficarmos todos em pé para esta leitura. O texto já fora exposto aqui na semana passada, mas o será novamente. Mateus 6, do verso 19 a 24. Todos encontraram? Façamos a leitura alternada. O texto sagrado diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque amar e aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a si mesmos. Amém. Meus irmãos, em nossa última exposição falamos sobre por que não juntar tesouros na terra e sim no céu. Em primeiro lugar, porque onde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Versículo 21. A exposição de hoje continuará com o tema tesouros, onde responderemos a seguinte pergunta: quais outros motivos para não juntarmos tesouros na terra e sim no céu? Quais outros motivos para não juntarmos tesouros na terra e sim no céu? Pois bem, como vimos na última exposição, nessa sessão, Jesus fala sobre o amor ao mundo. Esse amor leva a querermos juntar tesouros aqui na terra. Porém, o ensino de Jesus foi de que não devemos juntar tesouros na terra e sim no céu, dando como justificativa para isso o fato de onde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Ao tratar sobre esse assunto, Jesus poderia apenas ter nos dado o princípio, a norma estabelecida ou a norma estabelecendo a lei. Ele simplesmente poderia ter dado a lei e ponto. Não ajuntem tesouros na terra e sim no céu. Ponto. Ele não precisava dar justificativas para isso. Contudo, ele nos deu justificativas. Sobre isso, o Dr. Martin Lloyd-Jones diz que Deus não tinha qualquer necessidade de fornecer-nos motivos esclarecedores. A parte que lhe cabe é dar ordens. A parte que cabe a Deus é dar ordens. Não ajuntem tesouros na terra, e sim no céu. Todavia,
o Senhor condescendeu diante da nossa fraqueza, poderoso como Ele é, e saiu em nosso socorro, fornecendo-nos razões que nos ajudam a cumprir o seu mandamento. Diante da nossa fraqueza, nós não entenderíamos por que não ajuntar tesouro na terra e sim no céu. Se ele não tem dado as justificativas, nós não entenderíamos. Nós somos fracos, limitados quanto a esse entendimento. Então ele condescendeu, ele teve piedade, ele teve misericórdia de nós e deu justificativas, para que então pudéssemos cumprir. Veja que no Antigo Testamento ele simplesmente disse: não faça tal coisa, não mate, não roube, não cobice. Um único: honra pai e mãe. Esse é o único que ele dá uma razão pela qual, para que tenha longos dias sobre a terra. Ele não precisa, ou ele não precisava dar justificativas, mas deu. Glórias a ele. Bendito seja o nome dele por isso. Graças a Deus ele nos deu as razões pelas quais nos ajudam a cumprirmos o seu mandamento. Sendo assim, a análise do texto nos mostra que ele apresentou outros motivos, além do exposto na semana passada, pelos quais não devemos juntar tesouros na terra e sim no céu. Portanto, a pergunta a ser respondida é: quais outros motivos para não juntarmos tesouros na terra e sim no céu? Em primeiro lugar, ou o primeiro motivo, é que a corrupção não pode entrar nos céus. Versículo de número 20, onde a tônica está exatamente nessa parte que diz: onde traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. A corrupção não pode entrar no céu. Porque nós devemos juntar tesouro não na terra, mas sim no céu. Porque a corrupção não chega lá. Uma pergunta secundária que deve ser feita é: onde nossos tesouros estão seguros? Onde é que você acha que o seu tesouro está seguro? No banco? Houve uma época aí que o Banco Central Fortaleza, foi em Fortaleza, acho que foi. O Banco Central de Fortaleza foi roubado por baixo. Lembram disso? Fortunas e mais fortunas foram levadas. Você acha que está seguro? Onde nossos tesouros estão seguros? Na terra ou no céu? O texto responde de forma clara e peremptória. Seus tesouros, nossos tesouros, só podem estar seguros onde a corrupção não possa entrar. Nesse caso, estão seguros no céu, em nenhum outro lugar. Conta-se a história de pessoas que juntaram dinheiros e mais dinheiros embaixo do colchão, achando que estaria seguro. Afinal de contas, quem vai entrar no seu quarto para roubar o seu dinheiro? Bom, tem ladrão que é audacioso e vai. Mas a gente sabe de histórias de pessoas que quando chegaram na velhice, ou que partiram, que morreram, e os seus parentes foram fazer uma limpeza no quarto e encontraram o colchão era dinheiro puro, mas sem
valor. O tempo passou, mudou a moeda, passou. Só estão seguros no céu. A argumentação de Jesus é de que, enquanto a traça e a ferrugem corrói e ladrões escavam e roubam aqui na terra, não o podem fazer no céu. Lá não entra ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Sobre isso, o Dr. Lloyd Jones disse que os tesouros celestiais são imperecíveis. E os ladrões não podem arrombar-nos a casa a fim de roubá-los. Sabe por que não podem? Porque o próprio Deus a está aguardando para nós, disse Lloyd Jones. A corrupção não entra. O ladrão não entra, a traça não existe, a ferrugem não existe, porque Deus está cuidando dos nossos tesouros, se lá estiverem. Por outro lado, nada há de impuro nos tesouros celestiais. Coisa alguma que corrompa poderá ali entrar, sob nenhuma hipótese, diz Lloyd Jones. Ali não há pecado e nem fator de decadência. Dessa forma, devemos juntar nossos tesouros no céu, porque ali não existe a corrupção provocada pela traça e pela ferrugem, a corrosão provocada pela traça e pela ferrugem, e nem há ladrão que possa arrombar para roubar, conforme salientado por Lloyd Jones. De modo que nestes outros motivos pelos quais devemos juntar tesouros, não juntar tesouros na terra e sim no céu. Em primeiro lugar, está a corrupção não pode entrar nos céus. Lá é lugar puro. Lá é lugar seguro. Lá é lugar onde o próprio Deus guarda o meu e o seu tesouro. Segundo, porque, ou melhor, quais outros motivos pelos quais não juntar tesouros na terra e sim no céu? Segundo, porque o perigo espiritual que há na prática de acumularmos tesouros sobre a terra. Porque há um perigo espiritual na prática de acumularmos tesouros sobre a terra. Conforme os versículos 22 e 23, onde eu destaco o versículo 22. Alguém leia, por favor, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. São os olhos a lâmpada do corpo, disse o Senhor Jesus. Todos os desejos nascem pelos olhos. Já parou para pensar nisso? Seja ele qual for, não importa o desejo qual for, todos eles nascem pelos olhos. E nós corremos o risco espiritual quando nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos enxergam. A questão é que as coisas que nossos olhos veem do mundo exercem forte domínio e poder sobre nós. As coisas deste mundo são sedutoras. As coisas deste mundo nos atraem. Mas não somente isso, elas nos dominam. Enquanto eu não conseguir tal coisa, eu não me assossego. Não é assim, né? Quando vemos alguma coisa e ficamos alucinados em possuir aquilo, enquanto não possuirmos, não
nos assossegamos. Jesus aludiu sobre esse tema nos seguintes termos: se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nesse caso, não devemos juntar tesouros na terra, porque se assim fizermos, temos olhos maus. Lloyd Jones disse que, nessa passagem, Jesus divide o mundo em dois grupos, em duas categorias de pessoas. No primeiro grupo, temos aqueles de olhos bons. Esses são os olhos do indivíduo espiritual, de quem é crente, de fato. No segundo grupo, temos aqueles de olhos maus. Esses são os olhos do indivíduo terreno. Quem tem os olhos bons, olham somente para Deus. Quem tem os olhos maus, olham somente para a terra. Quem tem os olhos bons, desejam somente as coisas do céu. Quem tem os olhos maus, desejam as coisas somente da terra. A depender de qual grupo façamos parte, a nossa visão estará voltada para as coisas desta vida ou para as coisas da vida espiritual. O perigo espiritual é, ao invés de termos olhos bons, termos olhos maus. E ele está no fato, o perigo está no fato de sermos tentados a escolhermos as coisas do mundo. Dioturnamente nós corremos perigo espiritual. O que significa? Significa que nós somos chamados à atenção das coisas deste mundo e ao invés de mantermos os nossos olhos em Cristo ou nas coisas do céu, estamos mantendo nas coisas deste mundo. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Corremos um sério risco de trocar o que já é certo, o espiritual, por aquilo que é efêmero e passageiro, o material. Enquanto estamos no perigo da tentação, da cobiça, conforme Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, estamos correndo um grande risco de nos voltarmos para as coisas deste mundo e sermos, portanto, mundanos. O Senhor Jesus disse lá em João que ele diz assim, eu sou do alto, eu sou do céu, e vocês são aqui da terra, vocês são terrenos. O Senhor Jesus ainda em João diz que, na oração sacerdotal, ele ora a Deus dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós continuaremos por enquanto não temos a transformação do nosso corpo à semelhança de Cristo, nessa esfera humana, sim. Somos seres humanos, sim. Mas não precisamos sermos mundanos. Dá para entender isso? Nós somos seres humanos, sim, fazemos parte dessa terra, sim, mas não devemos ser mundanos. Temos o coração, a mente voltada para as coisas deste mundo, os desejos voltados para as coisas deste mundo. E quando eu digo que nós, enquanto não consumamos o desejo, então eu quero isso, eu quero aquilo, eu não estou dizendo necessariamente sobre coisas materiais, coisas que não sejam materiais necessariamente. Não coisas que se compram com dinheiro, como um bem, como uma moto, um carro, qualquer coisa que o valha. Não, mas quando a gente bota uma coisa na cabeça, eu vou fazer tal coisa, e eu só me sossego quando eu fizer aquilo.
Precisamos nos desvencilhar dos desejos deste mundo, das coisas que este mundo oferece. Se nós, de fato, formos mundanos, estaremos julgados. Diz o Senhor Jesus em João, capítulo 3, verso 19, e ratificado aqui por estarmos em grande trevas. Veja o que aqui diz, João, capítulo 3, verso 19. Alguém leia, por favor. João 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, o julgamento é este. Então, é questão de condenação. Já estão condenados. E qual é a sentença, não é? Ou o motivo pelo qual nós somos condenados? O Senhor Jesus diz, porque a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas, as coisas do mundo, o mundo, do que a luz. E por que eles amaram mais a luz, mais as trevas do que a luz? Por quê? Porque as suas obras eram más. Corremos sério perigo. Um sério perigo. Se ao invés de termos a nossa visão nas coisas do alto, do céu, da luz, de Cristo, tivermos os nossos olhos nas coisas aqui da terra. Se formos de fato mundanos, já estamos julgados. Para não andarmos em trevas e sermos, consequentemente, mundanos, juntemos nossos tesouros no céu. Porque, como visto na semana passada, onde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Se estiver no céu, o nosso coração estará no céu. Se estiver na terra, o nosso coração estará na terra. Se estiver no mundo, o nosso coração será, portanto, mundano. De modo que nestes outros motivos pelos quais não devemos juntar tesouros na terra e sim no céu, em segundo lugar, está o perigo espiritual que é na prática de acumularmos tesouros sobre a terra. Terceiro e último. Quais outros motivos para juntarmos tesouros no céu? Para não juntarmos tesouro na terra e sim no céu, está o relacionamento com Deus. Conforme o versículo 24. Alguém leia, por favor. Ele pode ser de aborrecido, porque ou há de aborrecer e amar o outro, ou se derrotará a um e desprezará a outro. Tem que servir a Deus e a riquezas. Então nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Além da escolha entre dois tesouros, um terreno e o outro celestial, e entre duas visões, isto é, onde vamos fixar nossos olhos, se nas coisas da terra ou nas coisas do céu, precisamos fazer uma escolha ainda mais básica. Jesus diz que precisamos escolher entre dois senhores. E a qual vamos servir? A qual vamos escolher para servir? Essa é a escolha mais básica que nós temos que fazer. Além das outras que já apresentamos. A quem vamos servir? Não podemos servir a Deus e às riquezas. São incompatíveis. John Stott diz que essa escolha é uma escolha entre Deus e Mamon.
Isto é, entre o próprio Criador vivo e qualquer objeto de nossa própria criação, que chamamos de dinheiro ou riqueza. Temos que fazer uma escolha entre Deus e Mamon, entre Deus, o dinheiro ou a riqueza. Temos que fazer essa escolha. Não podemos servir aos dois. E por que não? Porque nós não podemos servir aos dois. Há quem diga que podemos. Qual é o problema de servir a Deus por ocasião do culto? Domingo, eu posso servir a Deus sábado e domingo, e posso servir ao mundo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, guardando aí as devidas dimensões. Final de semana eu dedico toda a minha vida à obra, mas durante a semana eu dedico às coisas que eu trabalho para que eu possa oferir algum lucro, ter algum dinheiro, ter alguma coisa. Isso é um engano. Eu não posso servir a dois senhores. E por que eu não posso servir a dois senhores? Por que eu não posso servir a Deus e a Mamon? Mamon é uma transliteração da palavra aramaica para riqueza. Não podemos servir os dois senhores, porque ou nos servimos de um, ou nos servimos de Deus, ou nos servimos do dinheiro, da riqueza. Eu trabalho para quê? Para sobreviver. Eu trabalho para, com o dinheiro que recebo, pagar as minhas despesas, as minhas coisas, não é? Juntar o meu pé de meia, não é assim? Então eu me sirvo de quê? Do dinheiro que eu ganho por causa do trabalho, não é assim? Mas quando eu chego na igreja eu oro, Deus me dá tal coisa. Eu também quero me servir de Deus. Eu não posso me servir dos dois. Para você entender melhor isso, o ponto tratado por Jesus a esta altura é de uma impossibilidade de serviço prestado a dois senhores. No texto, Jesus fala que eu não posso servir a dois mestres, dois senhores. E não estamos falando de qualquer senhor. Estes dois senhores só podem ser servidos com devoção total e exclusiva. Eu não sei quem investe aqui na Bolsa de Bolsa de Valores, não sei. Mas você sabe como é? Quem investe na Bolsa de Valores? Sabe como é? De manhã, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é tá ali procurando a bolsa, o site lá da Bolsa de Valores. Será que eu perdi dinheiro? Será que eu ganhei dinheiro? Só vive para isso. Ou não é assim? Pesquisa a vida de quem investe dinheiro, de quem investe nas bolsas de valores, para você ver se não é assim. Então, aquela hora que eu tinha para ir ali, mesmo que fosse no celular, né, nas redes sociais, procurar ali um devocional, procurar ali um texto bíblico, ou abrir a Bíblia, fazer a leitura, meditar na leitura, orar, fazer a minha meditação e oração. Eu estou aqui no site da Bovespa para ver se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. Porque ambos exigem dedicação total e exclusiva.
Lloyd Jones diz: ambos são totalitários. Querem dedicação exclusiva. Sobre este assunto ele ainda diz: a verdade contida nessa proposição é óbvia. Ambos os lados impõem-nos uma exigência totalitária. Talvez você não invista na bolsa de valor, mas tenha lá um negócio. Tem pessoas que têm um negócio, tem um mercado. Um mercado. Ele abre o mercado às 6 horas da manhã. Os funcionários nem chegaram, mas ele já está lá de porta aberta. O negócio vai até 7 da noite, ele puxa para 8. De domingo a domingo. Olha, não conta comigo, porque eu não tenho tempo aí a uma programação na igreja. Não conta comigo. Dedicação exclusiva. As coisas deste mundo realmente nos impõem uma exigência totalitária. As coisas mundanas, conforme já vimos, tendem por dominar-nos a personalidade inteira, afetando-nos em todos os aspectos da vida. Enquanto você não consegue tal coisa, você não para de pensar naquilo. É dedicação total, você não pensa mais nem em Deus. Por outro lado, as exigências divinas não são menos totalitárias, conforme ensinado por Jesus em Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Amar a Deus sobre todas as coisas é totalitário. Você não pode amar a Deus e amar o dinheiro. E o texto diz: ou você se aborrece de um, ou se aborrece do outro. É feito o escravo. E a figura do escravo é boa, porque Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Então nós devemos ser escravos de Cristo. O escravo pode servir a 2 senhores, mas pertencem somente a um. O senhor de escravo tem a sua senhora, que também é senhora de escravo. O escravo pode servir aos 2. Vá ali fazer tal coisa, vá ali fazer aquilo outro, não é assim? Mas pertence somente a um. E no nosso caso, pertencemos somente a Cristo. Percebe que não podemos servir a 2 senhores, somente a Cristo? A questão trabalhada aqui por Jesus é de que não podemos servir a 2 senhores, porque ou nos aborrecemos de um, ou amamos o outro, ou vice-versa. Ou nos devotamos a um e desprezamos o outro, ou vice-versa. Mas para além disso, o que está em jogo é o relacionamento com Deus. O texto fala de 2 mestres ou 2 senhores. Um mestre é qualquer pessoa ou coisa que escravize, conforme Romanos capítulo 6, o verso 16. Nesse sentido, bebidas, festas, prazeres, riquezas, pessoas, são mestres de algumas pessoas. Acho que foi essa semana, não lembro exatamente o dia. Não sei se foi terça-feira, foi um dia dessa semana.
Aliás, eu não lembro o dia, mas teve um dia que veio um homem bêbado na nossa rua, cantando, alegre, uma cantiga, uma canção que só ele sabe o que é que ele está cantando. Eu acho que o sonho dele era ser soldado, porque ele anda com um colete como se fosse de soldado, uma arma de brinquedo e fica guardando o trânsito, venha você, vá você, essas coisas assim. Aí esse homem vinha, caiu na calçada do vizinho e aí dormiu. Débora estava fazendo alguma coisa na área, na parte, no jardim, na área de fora. Aí passava uma pessoa, perguntava, e esse homem? E não sei o que e tal. E teve uma pessoa que pegou o celular e ligou para o SAMU. E o SAMU disse, não, a gente não vai aí. Tem muitos assim. A gente não vai aí. E o dia passou, o homem caído ali. As pessoas passavam preocupadas e tal, queriam ajudar, mas um bêbado, literalmente bêbado. Quando foi à noite, 10 horas da noite, acho que foi na terça, porque foi na outra semana. Porque quando eu cheguei em casa, fui levar a Mila para dar o passeio dela. Aí quando eu estou voltando, já alta hora, já 9h30, 10 horas da noite, ou mais. Aí ele está sentado na calçada da frente, aí olha assim para mim e diz, o Inocop é por onde? O Inocop. Aí eu, é por ali. Aí ele levantou, cai aqui, cai acolá e foi-se embora. Quando foi agora, essa semana, lá vem o homem novamente, cedinho da manhã. Acho que Débora saiu para colocar o lixo, o caminhão do lixo lá passa cedo. Aí Débora sai para colocar o lixo, lá vem o homem. Aparentemente, sem estar embriagado. Mas só o jeito dele andar cambaleando, cai aqui, cai ali, só a feição dele você já sabe. Para onde é que ele vai? Para o bar. André Ellison conta, um irmão lá em Bezerros que trabalhou em um bar quando adolescente. Tinha um senhor especificamente que chegava 6 horas da manhã, antes do bar abrir. O bar abria às 7. 6 horas ele já estava lá, que era para tomar uma para calibrar. Quem é o senhor dele? A bebida. Vocês estão entendendo? Ou a gente serve a um, ou serve ao outro. Não tem como fugir disso. O que está em jogo é o nosso relacionamento com Deus. Ou nós temos relacionamento com Deus, ou nós temos relacionamento com o dinheiro, com a riqueza. Essas pessoas dadas à bebida, a festas, a prazeres, a riquezas, a pessoas, têm um relacionamento profundo com esses mestres. O chamado de Jesus para segui-lo é para abandonarmos todos esses mestres e nos dedicarmos somente a um, que é Deus. Se não deixarmos pai, mãe, irmão, filho, sabe lá aquela passagem? Não somos dignos do Senhor. Ou nós nos devotamos ao Senhor, ou nos devotamos a esses outros mestres. O chamado de Jesus é, portanto, para termos um relacionamento profundo com Ele. E, portanto, não cabe relacionamento com as coisas deste mundo. De modo que nestes outros motivos pelos quais não devemos juntar tesouros na terra, e sim no céu, em segundo lugar, está o
relacionamento com Deus. Em terceiro lugar está o relacionamento com Deus. Meus irmãos, nestes outros 3 motivos do porquê não juntar tesouros na terra e sim no céu, aprendemos 3 importantes lições. A primeira, que Deus mesmo guarda nossos tesouros e nos dará quando chegarmos no céu, conforme Apocalipse capítulo 22, verso 12. Não juntemos tesouro aqui na terra. A traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. No céu os nossos tesouros estão guardados por Deus, e naquele dia bendito Ele nos recompensará. Segundo, aprendemos que escapamos do perigo espiritual da morte, olhando somente para as coisas espirituais. Somente olhando para Deus, somente olhando para Cristo, somente olhando para o Espírito Santo, é que não corremos nenhum tipo de risco. A nossa alma está segura. Os nossos tesouros juntados no céu serão devolvidos a nós. Ou devolvidos não, entregues a nós. Terceiro, aprendemos que não podemos servir a 2 senhores, porque acabamos odiando um e amando o outro. E aqui há um problema. É que corremos o risco de odiar a Deus. E não foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor Jesus nos ensinou: amarás a Deus sobre todas as coisas. Se não quisermos ir na direção ou numa direção diferente da de Deus, não olhemos para as coisas do mundo. Precisamos escolher: ou andamos com Deus ou olhamos com o mundo. Ou andamos com Deus ou andamos com o mundo. Se nós não quisermos irmos numa direção diferente da de Deus, consequentemente precisamos fechar os nossos olhos para as coisas do mundo. Quando seguimos a Cristo Jesus, devemos morrer para todo o resto, ou não conseguiremos segui-lo. Não há espaço para seguir a Cristo e estar subjugado pelas coisas deste mundo. Entende? Eu não posso seguir a Cristo sendo dominado pelas coisas deste mundo. Como é que eu digo isso? É uma distração. É isso que eu quero dizer. É uma distração. Eu não posso caminhar com Cristo distraído com as coisas que estão aqui sendo oferecidas. Porque eu vou perder o time, o tempo em relação a Jesus. Ele vai embora. E eu vou ficar. Que coisa tão bonita, eu quero. Que coisa tão bonita, eu quero. Mas que coisa tão maravilhosa, eu quero. Eu vou ficando. E Cristo, ó, eu preciso olhar somente para Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a guardarmos os nossos tesouros no céu. Oremos. Santo Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um culto e uma exposição bíblica. Queremos crescer, ó Deus, no conhecimento. Usa esta exposição para alargar o nosso conhecimento. Pois somente assim teremos
teremos a própria palavra do Senhor como aquilo que impede que as coisas que são oferecidas cheguem aos nossos olhos. Nos abençoa, ó Deus, no que diz respeito a não desejarmos o que é mundano, o que é efêmero, o que é passageiro, mas a desejarmos a glória eterna, a desejarmos estarmos com o Senhor, vivermos para o Senhor, dedicarmos a nossa vida para o Senhor, servirmos ao Senhor. Abençoe cada irmão e irmã durante esta semana e que cada um possa refletir, ó Deus, naquilo que ouviu. Se porventura tiver alguém, algum irmão ou irmã que não entendeu a totalidade daquilo que foi dito, que o Senhor esclareça através do seu Espírito Santo. Abra suas mentes, abra os seus corações. Ilumine-os para que compreendam, ó Deus, a urgência de andar com o Senhor, de estar com o Senhor, de servir ao Senhor. Isso porque o Senhor estará às portas. Nos abençoe durante esta semana. Realize, ó Deus, os seus milagres nas nossas vidas, curando-nos, restaurando sobretudo os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares que porventura tenham conhecido ao Senhor e tenham o abandonado. Que haja, ó Deus, para todos uma reconciliação plena e perfeita com o seu Filho amado, Jesus Cristo. É assim, ó Deus, que oramos. Ainda apresentamos a reunião do presbitério, que se dará agora nos dias 5 a 7 de fevereiro. Que a tua graça repouse sobre as nossas vidas naquela reunião. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.